Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o nosso template de entrada de energia, como ele de fato vai transformar a forma como você faz esse processo do projeto, né? A parte de entrada de energia, como é que você segue as normas ali da concessionária. Então a gente criou todo esse material e aí é um material muito grande, né? Então aqui a gente tem Celesc, Cemiga, Copel, CPFL, EDP Espírito Santo, EDP São Paulo, Enel Ceará, Enel Rio de Janeiro, Enel São Paulo, Energisa, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Tocantins, Equatorial, Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Grande do Sul, Light, Neo Energia Bahia, Coelba, Neo Energia Brasília, antiga SEB, Neo Energia Pernambuco, antiga CELP, Neo Energia Rio Grande do Norte, antiga COSERN, Neo Energia São Paulo, Electro. Então, assim, todas as concessionárias ali do país, né, onde a gente teve todo o trabalho de abrir a norma, estudar a norma e preparar esse material aqui para vocês. Então, eu escolhi aqui para mostrar para vocês a Copel, inclusive nem é a minha concessionária. Então, eu vou mostrar para vocês verem como fica fácil de entender qualquer concessionária. Então, não é uma concessionária que eu tenho muita familiaridade, né? Já que a gente está aqui em Brasília, a gente sempre está utilizando a Energia Brasília. Mas vamos lá. Primeiro que eu lancei aqui no 3D um pouco das nossas peças para que vocês possam ver o que vocês vão encontrar, né? De simbologia 3D, de modelagem 3D. Então, olha o nível de detalhes. Essas peças aqui foram modeladas uma a uma pela nossa equipe, tendo como base peças comerciais dessas concessionárias, tendo como base as normas, né, dessas concessionárias, enfim. Então, o que a gente tem aqui? Postes, medição em poste, caixa acoplada em poste, né? Medições coletivas, diferentes tipos conforme previsto na norma, inclusive incluindo seccionadora, barramento de proteção, DPS, disjuntor, enfim, com alto nível de detalhe, como vocês estão vendo aqui. E isso vale para todas as concessionárias. Eu lancei algumas aqui, não consegui lançar todas, né? Então, CPFL, Celesc, Light, Copel, todas aquelas que eu mostrei para vocês. Eu escolhi em especial aqui a Copel e vou mostrar para vocês como que foi o nosso trabalho, né? E o que vocês vão encontrar aqui nesse template. Então, primeiro que quando a gente entra em qualquer norma do país, a gente vai ter ali diferentes tipos de ramais de entrada, né? Seja ramais de entrada quando a rede de distribuição, ou seja, a rede que passa ali da concessionária naquele local, naquela rua, é uma rede de distribuição aérea, seja em casos em que essa rede é uma rede de distribuição subterrânea. Isso vai influenciar diretamente no dimensionamento. A gente vai ter também quadro de medição em muro, a gente vai ter quadro de medição em poste, né? A gente vai ter os postes solicitados pela concessionária, cada tipo de poste, e a gente vai ter a medição coletiva, né? Quando a gente tem mais de uma unidade de consumidor naquela edificação. Falando de ramagem de entrada, por exemplo, como que isso vai influenciar? Então, quando a gente abre a Copel, a gente faz todo um estudo de norma, e isso vale para todas as normas. Então, a gente vai identificar exatamente isso. Então, aqui, por exemplo, ó, mostrar para vocês como é que é identificado os componentes dessas concessionárias e como é que são definidos esses ramais, né? Então, a gente tem aqui, na Copel em especial, um poste da rede da Copel, né? Então, a gente vai ter o atendimento através de ramal de ligação aéreo e o atendimento através de ramal de entrada subterrânea, como eu falei para vocês. No caso do ramal de entrada subterrânea, a gente vai ter dois casos, né? O caso em que a rede de distribuição é aérea e o caso em que a rede de distribuição é subterrânea. No Brasil, redes de distribuição subterrânea são bem raras. Em Brasília, a gente tem, por exemplo, em todo o plano piloto, tudo é subterrâneo, a gente não vê nenhum cabo ali na capital, em Brasília, né? Uma vez que foi toda planejada essa cidade. Mas, de modo geral, nas cidades do Brasil como um todo, vão sempre ser ramais de entrada, vão ser sempre redistribuição aérea, tá? Então, isso é um ponto que a gente precisa conferir. Mas, mesmo sendo redistribuição aérea, a gente vai ter dois casos. O caso em que a gente faz um ramal de ligação aéreo, então ponto A, B, do poste até o poste auxiliar, né? E o ramal de entrada subterrânea. Então, a gente tem aqui uma rede aérea, vem de forma subterrânea, o eletroduto no poste, uma caixa da concessionária que ela determina e vai para o nosso quadro de medição de forma subterrânea. Então, AE, né?
A nossa entrada de serviço é tudo isso, então desde aqui a rede, o poste, até o quadro de medição, é o ponto de serviço, e o ponto de é a entrada de serviço, e o ponto de entrega é justamente esse ponto onde é feita a derivação aqui da redistribuição para residência ou comércio, enfim, para edificação. O mesmo vale aqui, só que aqui a gente tem mais um fator, né? A gente descreve mais um fator, que é o quê? A gente tem um ramal alimentador subterrâneo. Então, a gente leva para dentro da casa, ó, de forma subterrânea, tá certo? Aqui também, provavelmente, a gente vai levar um ramal alimentador subterrâneo, a gente vai levar por baixo, tá? Aqui teria a opção de você levar por cima, através de um pontalete bem aqui, mas não é o caso, tá? Então, para definir isso e como a gente trouxe isso para o nosso template. Então, aqui, ramal de entrada subterrânea, ramal de entrada aérea. Então, o que você vai definir lá na hora de escolher isso aqui? Beleza, vamos ver primeiro a rede. Lá no local, perguntar para o cliente. Lá, ó, tem porte, a rede é aérea ou é tudo subterrâneo? Beleza, então a gente já abre esse critério aqui. Se é aéreo, tá, a gente vai fazer um ramal de entrada aéreo com poste ali na residência, ou a gente vai fazer algo escondidinho, bonitinho, de forma subterrânea. Então, vamos lá, vamos escolher aqui uma redistribuição aérea com ramal de entrada subterrânea, é o que a gente costuma fazer em residências de alto padrão. Então, aqui, pessoal, isso aqui para o KeyBuilder é o nosso alimentador. O KeyBuilder chama de alimentador. E aqui a gente já deixa bem descrito para vocês, ó, qual eletroduto você vai utilizar no teu projeto. Então, a gente já está aqui tratando essa norma, né? Então, a gente já puxou lá na norma qual é o critério e a gente já deixa aqui bem específico para vocês. Então, qual tipo de eletroduto que a norma diz que tem que ser utilizado. A quantidade de fios, né? Por exemplo, quando é 4 fios, a gente está falando de um trifásico, né? 3 fases mais neutro. Quando são 3 fios, a gente está falando de um bifásico, então são 2 fases mais neutro, e 2 fios, o fase mais neutro. É porque em alguns concessionários a gente tem o caso do monofásico com 220 sem neutro, que aí seriam 2 fases. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Então, de onde que a gente tira isso aqui? Né? Todas as normas, ela vai ter o que a gente chama de tabela de dimensionamento. Aqui. E essa tabela de dimensionamento, ela vai seguir alguns critérios. Então, primeiro, ela vai definir aqui qual vai ser o tipo de medidor. Então, monofásico, bifásico, trifásico. Tem um M3 aqui também, com certeza ela diz o que é. Né? Aqui em cinza, nessa norma, são os que são rurais, né? Então, a gente já fez todo esse tratamento justamente já especificando aqui para você. A gente está falando de um projeto rural, né? Uma casa de campo, algo do tipo. Então, já tem aqui separadinho o rural. E entre parênteses é a categoria de fornecimento, tá? Então, aqui na Copel, ela chama por número, né? 12, 14, 19, 22, 25 e por aí vai. Tem concessionárias que chamam diferente, chama de M1, M2, A1, A2, e aí vai indo. Então, M1, M2 seriam os monofásicos, B1, B2, B3 seriam os bifásicos, T1, T2, T3, T4, T5, T6 seriam os trifásicos. Aqui eles chamam a categoria por número, ó, então acaba deixando um pouco mais confuso para o projetista, mas a gente já trouxe isso aqui para vocês. Então, como é que a gente determinou isso aqui? Então, por exemplo, nos rurais, ó, ele fala, ó, 19, 22, 25, 46, 47, 48, que são esses em cinza, são rurais. Muitos projetistas acabam errando isso aqui, na hora de projetar, acaba botando um rural no ambiente urbano. Então, a gente já tratou isso aqui, a gente observa aqui, ó, que ele fala, ó, as categorias 19, 22, 25, 26, 46, 47, 48 são para atendimento a unidades consumidores na área rural. Vamos lá. Tudo isso aqui a gente trouxe para dentro do cadastro. Então, nessa parte ramal de entrada, a gente vai te dar qual é o tipo de eletroduto que você tem que utilizar e a dimensão desse eletroduto que ele está dando aqui pela polegada. Ó. Então, quando a gente fala do rural 46, do 42, 43, que são os urbanos, ó, são 2 polegadas. Então, 42, 43 e 46 são 2 polegadas. Então, já vai estar aqui dentro do KeyBuilder para facilitar o teu entendimento e que fique muito mais claro para vocês desenvolver isso. Então, ramal de entrada. Tá, Lucas, mas aí é quando eu já sei qual é a minha categoria, 42, 43. Mas como que eu vou saber qual é essa categoria, né? Se eu não sei ainda, não tem problema, né? Então, só para finalizar o ramal. A gente chegou à conclusão que é esse ramal que vai ser utilizado, então na hora de lançar o eletroduto lá do ramal até o quadro de medição, você vai lançar um eletroduto PVC rígido de 2 polegadas, tá
tá certo? E aí o bacana é que ele já puxa aqui, a gente já configurou essa concessionária para ela puxar aqui, ó, todos esses dados, ó. Então olha que bacana. Fornecimento 12 e 14. Qual a carga? 6 e 8. Qual o critério? Carga demandada. Então a concessionária ela sempre vai passar critério, seja de demanda, seja de carga instalada, tá certo? Nesse caso a Copel ela usa demanda, né? Então a gente já definiu aqui o critério. Então ele já vai puxar lá do teu projeto de forma automática a carga demandada do teu projeto e vai buscar em qual desses tipos de fornecimento que vai se enquadrar. Então a gente já configurou tudo isso, ó, tá vendo aqui, ó, Binflix, 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 de cada concessionária a gente configurou. Então, falando aqui do monofásico, 12 a 14. Então, se for até 6, ele vai entrar no 12. Se for de 6 a 8, ele vai entrar no 14. Se for mais do que isso, ele vai buscar um ou outro fornecimento, 28, 29. Porque a gente está falando do Copel urbano, né? A gente não está falando do rural, então ele já até exclui esse 19, 22, 25, justamente para não correr o risco de tu dimensionar teu projeto errado ali, dimensionar como se fosse um rural. Então, a gente já configurou tudo isso. Então, aqui, se for 28 até 11, se for 29, de 11 a 14. E aí ele já vai configurar automaticamente lá no Builder, disjuntor, fase, enfim. Então, tudo isso já está configurado, tá certo? Vamos agora para o nosso quadro de medição. Nosso quadro de medição é o que vai determinar se vai ser monofásico, se vai ser trifásico, se vai ser bifásico, tá certo? Então, a gente tem tudo isso. Aqui, por exemplo, eu já te digo, ó, se é um quadro de medição monofásico, se ele é trifásico, se ele é bifásico, qual tipo de medidor que ele vai ser utilizado. Isso, eu estou dando exemplo aqui da Copel, pessoal, mas entendam. Essa análise a gente faz para qualquer concessionário, tá certo? Então, os medidores estão sendo descritos aqui. Lógico, tem concessionários que vão dar essa tabela aqui de uma forma um pouco diferente, né, com critérios diferentes, mas tudo isso a gente já tratou dentro do template. Então, as caixas aqui, ó, se você descer um pouquinho mais aqui na nossa norma, você vai ver que ela determina vários tipos de caixa. Aqui, ó. E quando que utiliza cada uma dessas caixas? De acordo com o tipo de medição que você está fazendo. Monofásica, polifásica, tripolar, com barramento, sem barramento, de acordo com a categoria, tá vendo? Então, tudo isso a gente já deixou configurado também para que essa caixa seja já escolhida da maneira correta, né? E que esse 3D ó, já esteja de acordo com o que a norma prevê, com as dimensões, tudo bonitinho. Então, extremamente fiel à norma, tá? E aí, quando a gente vai lançar o nosso quadro de medição, se você quer lançar uma entrada monofásica, uma entrada bifásica ou trifásica, aqui quando você lançar, ele já vai determinar o esquema ali no teu projeto, então o critério de cálculo. Então, baseado justamente na tua demanda ali da tua residência. Então, por exemplo, eu tô lá com a minha residência tá me dando, lá no meu quadro de cargas, uma demanda. Vou subir aqui. Vamos supor que minha demanda na residência tá aqui de 45 kV. Então, ela tá entre a 41, né? Ela tá maior do que a 41, menor que a 42. Então, é justamente a 42 que a gente precisa. Então, a 42 ela vai até uma demanda máxima de 48. Então, o próprio K-Builder, quando eu lançar esse quadro de medição, ó, 42, trifásico, ele já vai puxar lá do meu cadastro, a gente já colocou aqui, justamente para aparecer na tua planta baixa qual o tipo de caixa que está sendo utilizada e qual o tipo de fornecimento. Muitos projetistas pecam nisso, não passa essa informação em projeto. Até dimensiona aqui no K-Builder e tudo mais, mas não tem nenhuma informação no projeto, na planta, mostrando isso. Então, quando você selecionar essa peça do nosso template aqui, já vai aparecer lá qual o tipo de caixa que você está usando e qual o tipo de medição. Consequentemente, também o esquema já vai estar apropriado. E aí, lembrando que você vai ter lançado o ramal de entrada, que a gente escolheu aqui, subterrâneo e aéreo. Aí aqui a gente já tem uma medição tipo 42. Então, na hora de lançar o ramal de entrada, a gente lança justamente o 42 e 43. Então, ele vai associar as informações que estão configuradas aqui na tabela da concessionária, que é justamente tudo isso aqui que a gente já passou para dentro do Builder, né? E associar o quadro de medição que você lançou para fazer todo o dimensionamento da tua entrada de energia. Você vai ter lançado o eletroduto correto, ele vai especificar o disjuntor correto, o cabo correto. Então, você vai garantir que a tua entrada de energia está fiel ao que a norma determina, né? E aí você vai ter toda a parte de 2D, todas essas simbologias 2D, elas são extremamente fiéis também às dimensões da caixa que a concessionária exige. Então, você vai conseguir ter uma percepção totalmente real, né?
e perfeita do espaço que está sendo ocupado por essa medição, né? Em especial quando você partir para a medição coletiva, que isso vai ocupar bem mais espaço. Então a gente tem esse cenário, onde o quadro de medição é em muro. Ah, não, Lucas, não quero fazer quadro de medição em muro. Quero fazer quadro de medição com poste. Tudo bem. Então, vamos lá. Quadro de medição mais poste aqui. Então, a gente não está fazendo subterrâneo, a gente está fazendo aéreo agora, né? Vai exigir o poste. Então, quando a gente tem o poste, aqui. Aqui, quando a gente tem um poste, então a gente vai lançar no nosso projeto o quadro de medição. Então, aqui a gente deixa bem descrito qual quadro de medição que vai ser lançado, tudo mais, mesmo critério, só que dessa vez a gente vai usar o ramal de entrada aérea com ancoragem em poste, né, 42, e a redistribuição aérea. A gente vai lançar nosso quadro de medição lá, e aqui a gente já deixa orientação para vocês no template, para vocês não esquecerem, de lançar também esse poste, tá? Porque aqui a gente tem o 3D desse poste do... Vamos subir lá. A gente tem o 3D do poste da concessionária, né? Da entrada de energia, da redistribuição, na verdade. Vamos lá. Então aqui, ó, a gente já te dá a possibilidade, quando você lança o ramal de entrada, de justamente modelar esse poste. Quando você vai ter a ancoragem em poste ainda, você precisa modelar esse poste aqui também e esse quadro de medição. Então a gente vai lançar o ramal de entrada, aéreo, redistribuição aérea tipo 42, e ele vai modelar esse poste, né? Depois a gente vai lançar esse quadro de medição na parede, bonitinho. E por fim a gente vai lançar o poste. Por isso que a gente fala aqui, ó, lança o poste, para você lançar o poste. Aqui você vai lançar esse poste lá também para que ele apareça bonitinho, conforme prevê a norma, tá certo? E aqui a gente prevê os diferentes tipos de poste que essa norma prevê, e isso vai ser determinado a partir do tipo de entrada que a gente adotou, tá certo? Então, aqui a norma ela descreve exatamente isso. Então, você vê que fica até simples, fica até prático, fácil de ser explicado para vocês, fácil de ser entendido, parece até fácil demais, simples demais. Por quê? Porque a gente teve todo o trabalho, todo o cuidado de detalhar bem esse template, esse material, configurar tudo aqui dentro do KBuilder, né? Então, para cada uma dessas disciplinas, fazer aqui essa configuração das tabelas, né? Justamente trazer essa informação que está lá na norma para dentro do KBuilder para que esse dimensionamento ocorra de fato de forma automática. E aí a gente vai ter ainda a contabilização do quantitativo, né? E a gente fez isso de forma bem bacana para não ficar aquela coisa densa na lista de materiais que todo projetista reclama, né? Que fica muito ruim. E quando a gente vai comprar, a gente compra ali o kit completo com o fornecedor. Então a gente escreveu aqui, ó, caixa de medição trifásica, com certificado da Copel, incluindo barramento, caixas e acessórios de fixação. Então, é o kit completo que a gente vai mandar ali para o fornecedor para estar adquirindo. Não precisa ficar colocando 5 parafusos, uma fita isolante, enfim, isso aí não é prático para os projetos, né? Isso não é execuível, não é assim que o mercado funciona. Então, a gente preparou tudo isso, preparou 3D, preparou 2D, preparou configurações de builder, preparou detalhamento em planta baixa, preparou todo esse estudo da norma para facilitar o lançamento. E é isso que você vai encontrar nos templates de entrada de energia da Binflix. E é claro que a gente está sempre atualizando esse material, então se você optar por adquirir de forma vitalícia, você vai receber também, a norma atualizou, a concessionária atualizou, né? A gente sabe que muitas concessionárias do país acabaram de trocar a concessão. Então, antes era uma concessionária pública, virou privatizado, ou uma concessionária perdeu ali a concessão, enfim. A gente lança essas atualizações e você vai receber, caso você opte aí pela compra com acesso vitalício. Então, é isso, pessoal. Não quero ser muito redundante aqui. Trouxe de forma bem detalhada para vocês. A gente não consegue mostrar todas as concessionárias, infelizmente, né? Mas está bem detalhado aqui para que vocês consigam entender como utilizar esse material e como esse material agrega e traz diferencial para os seus projetos.